Vamos falar sobre dinheiro? Está no ar o seu programa sobre educação financeira, investimentos e superação. Às vezes as pessoas pensam que o lugar de onde elas saíram, lá o ponto de largada, é determinante para ter ou não sucesso na vida, para conseguir ou não impactar outras vidas e cumprir o propósito que nos trouxe aqui para essa vida. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial que mostra com a vida dela o quanto a gente consegue superar os desafios, superar as dificuldades e ir muito longe. Ela é advogada, é uma das maiores especialistas aqui quando a gente fala de previdência pública. Ela é autora do best-seller Dos Pés Sujos de Barro aos Sapatos de Solados Vermelhos. Naíli Mamed, seja muito bem-vinda, que alegria ter você aqui. Linda, muito obrigada, alegria e honra toda minha, Luciana, muito obrigada mesmo por estar aqui com você nesta tarde tão maravilhosa. Que delícia, e hoje a gente vai aqui compartilhar uma história, gente, de superação. E para começar, eu queria que você nos contasse como que foi a sua origem, a sua infância. Conta um pouquinho da sua história. Luciana, quando você fala que de onde você veio, de onde você nasceu, não determina quem você será no futuro, né? Essa trajetória, lá de onde eu nasci, por exemplo, eu nasci no interior do Pará, numa aldeia que tinha 30 casinhas de terra, todas de barro, a cobertura da minha casa era de palha, as ruas dessa cidadezinha era de terra, o meu chuveiro era na floresta amazônica. E não era Belém, era no interior do Pará, uma cidadezinha chamada Brasileiro. O meu banheiro era na floresta, o chuveiro no riacho. Então, quando eu queria comer uma carne ou um alimento mais sofisticado, papai ia para a mata, para caçar uma paca, um tatu. Essa era a minha infância. Minha origem foi muito humilde. Eu falo que eu não estava na linha do IBGE, eu estava fora da linha do IBGE. Quando a gente fala linha de pobreza, era depois dela. Exato, depois dela. Eu não tinha acesso a médico, não tinha acesso a vacina, não tinha acesso a absolutamente nada. Uma alimentação totalmente precária mesmo. E eu tinha o sonho, o papai me chamava de minha doutora. Cadê minha doutora? A minha doutora já acordou, a minha doutora já foi tomar banho, a minha doutora já foi para a escola. E muitas vezes, Luciana, no caminho para a escola, eu comia torrão de terra, porque eu não tinha o que colocar, o que comer, o que me alimentar. Então, é muito importante isso. Sair desse lugarejo muito humilde, que eu não tinha, assim, a menor possibilidade de mudar de vida. Mas quando o papai colocou em mim que eu ia ser a doutora dele, eu falei, eu vou ser a doutora do papai, mas não neste lugar. Eu tenho que sair daqui. Aí saí dessa cidadezinha com 9 anos de idade. 9 anos? Com 9 anos. Uma criança de 9 anos, né? Não sei aqui se você tem filhos. 9 anos, eu tenho 2 adolescentes em casa, uma de 14 e outra de 16. 9 é uma criança bem pequena, não, Naíli? Criança bem pequena, só que no interior da Amazônia é natural isso, Luciana. Infelizmente, as crianças saem de lá do interior em busca de um trabalho. E eu saí de lá em busca de ser babá, porque aí criança cuidando de criança. Criança cuidando de criança. Só que uma criança de 9 anos, lá no interior do Pará, naquela época, e hoje também, ela sabe lavar, passar, cozinhar, fazer tudo na casa. Então, quando eu fui para Belém com a promessa de ser babá, eu falei, eu quero ser a doutora do papai. Cheguei lá, era muita roupa para lavar, louça para lavar, era fogão. Então, as minhas mãos ficavam em carne viva de tanto trabalhar, de tanto lavar roupa, lavar louça e aqueles produtos químicos. E ficava. A mamãe, as poucas vezes que a mamãe ia lá me visitar, que ela ia de pau de arara, era difícil o acesso. Ela chegava em Belém, ela falava, minha filha, como é que você está sendo tratada aqui? Eu pegava as mãozinhas, colocava para trás e falava, eu estou sendo tratada, mamãe, como uma filha. Porque se eu falasse a verdade, ela me levava de volta lá para o interior. E eu não queria, eu queria dali para frente. Dar um salto. Exato. Eu falava,
eu não tenho a opção de voltar. A minha opção é daqui para frente, é sempre para frente. E Naíli, existia alguma remuneração? Essa família te pagava? Nada, nada. Era casa, comida? Casa, comida. E a comida, assim, os restos, eu ia dormir quase meia-noite. Eu estava acostumada a dormir 6 horas da tarde. As galinhas iam para o puleiro, né? E você ia para a cama? Para a rede, para uma redinha. E lá em Belém, eu ia dormir quase meia-noite. Imagina, 9 anos, indo dormir meia-noite, acordava muito cedo. Eu fiquei muito magrinha. Mas eu pensava, eu vou em busca dos meus sonhos. Eu quero ser a doutora do papai. E você eu quero conseguia mudar. Estudar? Eu consegui estudar. Essa era a troca. Né? Então, eu estudava de manhã, só que eu ia para a escola, as minhas mãos, como sangravam, eu não conseguia nem pegar na caneta. Eu tinha muita dificuldade. Os amiguinhos me excluíam, mas eu pensava, isso vai passar. Eu vou ser a doutora do papai. E isso norteou minha vida, sabe, Luciana? Isso norteou minha vida, do papai falando, minha filha, você pode dar desculpa ou solução, a escolha é sua. Você é uma mulher de desculpa ou solução. E às vezes, né, a gente está falando ali com uma criança, a gente está tocando a vida de alguém com as nossas palavras, e a gente não imagina o poder que isso tem para outra vida. Exatamente. Eu sempre falo o poder das palavras, principalmente dos nossos pais, né? Nossos pais, papai, mamãe. A mamãe falava, minha filha, se pedir para você fazer uma coisa, faça 10. Você vai sempre se destacar, saia do raso, minha filha. Então, essas palavras do papai e da mamãe foram fundamentais, me carregaram mesmo. Nos momentos que eu chorava, com vontade até de desistir, Luciana, eu pensava, falei, não, deixa eu avançar mais um pouco. É como se eu fatiasse o meu tempo. Eu estava em março, então eu tinha que estudar o ano letivo até dezembro. Se eu ficasse pensando que eu ia ficar naquela situação até dezembro, eu ficava desesperada. Sim, quando a gente quebra, né, uma meta, que a gente olha aquele pedacinho, é muito mais fácil da gente chegar lá. Exatamente. Né? Naíli, segura, você que está aqui com a gente, segura um pouquinho, que eu prometo que a gente volta muito rápido, depois do intervalo, para a Naíli continuar contando para a gente essa história que é incrível. Estamos de volta com o seu programa Vamos Falar sobre Dinheiro e hoje focando em superação. Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, vai lá no Instagram, @LucianeQuedo. Se você ainda não está inscrito no canal do YouTube, corra lá e faça inscrição, porque toda a série de programas, desde o básico até os sistemas mais avançados, estão todos lá disponíveis para você. Hoje, a minha convidada muito especial, doutora Naíli Mamed. Você, no primeiro bloco, contava aqui de fatiar o tempo para fazer com que fique mais fácil a gente chegar lá, né? E conte pra gente como que você conseguiu, diante dessa situação, sair daquilo ali, né? Sair dessa vida. A necessidade de fatiar o tempo mesmo, né? Quando eu pensava no ano inteiro, quando eu falava assim, não, eu vou aguentar até amanhã. Ou então, só até amanhã. Só até amanhã, ou então só até sábado. Hoje é terça, até sábado. Então, a importância de fatiar, e isso era intuitivo. Olha só, era uma menina de 9 anos com essa intuição, uma coisa intuitiva. Esses dias eu estava até conversando com um amigo lá no Rotary, ele falou, são os anjos que ficam nos soprando, né? Então, fui fatiando meu tempo. Fiquei nessa casa quase 2 anos, depois saí de lá, fui para uma peixaria. É muito tempo, né? 2 anos é muito tempo. Muito tempo. Uma pessoa não aguentaria lá uma semana.
né? De lá eu fui para uma peixaria, trabalhar como peixeira, aí eu parei de passar fome. Eu falei, agora eu estou numa peixaria. Só que lá eu ia para a escola também, depois da peixaria. Eu ganhava um salário mínimo, ia para a peixaria. Chegava na escola, eu estava cheirando a peixe. E o cheiro de peixe é difícil de sair, não é? Difícil, difícil mesmo. E eu ficava o dia inteiro cuidando do peixe, limpando o peixe, era escama de peixe. E eu chegava na escola cheia de escama de peixe, às vezes até com sangue de peixe no cabelo, aquele cheiro horroroso. E os coleguinhas, a peixeira chegou, mas aquilo não me intimidava, Luciana. Eu queria ser a doutora do papai. Eu tinha um objetivo, eu tinha uma meta. Então, fiquei nessa peixaria mais 2 anos. De lá, fui para Belém, para São Paulo. Vim para São Paulo, né? Vim para São Paulo. Depois de um tempo nessa peixaria, vim para São Paulo e com o objetivo de ser a doutora do papai. E quando você chegou em São Paulo, você conhecia alguém? Porque às vezes a gente vê, né, muitas pessoas vindo do norte, do nordeste, e não tem a dimensão do tamanho de São Paulo. E como foi essa chegada? Eu vim com uma família e fomos morar numa pensão muito humilde ali no centro de São Paulo. E aí eu tomei consciência que eu estava longe dos meus pais, que eu tinha saído daquele ninho, né? Aí eu comecei a chorar. Minha vida era chorar e dormir. Eu ficava chorando. Eu chorei e dormi acho que 1 ano. Quando um belo dia eu falei assim, não, eu tenho que ser a doutora do papai. Chega. Me arrastando. Eu falei, eu vou arrumar um trabalho. Aí eu fui procurar emprego numa empresa de assistência médica. Chegando lá, eu fui atendida pelo dono da empresa, e ele falou para mim, você não quer ser recepcionista? Você pode ser uma recepcionista. Eu falei, não, eu quero ser vendedora, porque eu queria fazer o meu salário. Então, eu já tinha aquele objetivo, aquele afã de ganhar, de fazer meu salário. Eu quero fazer meu salário, eu quero comprar um apartamento, eu quero ser a doutora do papai, cheia de planos. Ele falou, você tem experiência em vendas? Eu falei, tenho. O que você já vendeu? Eu falei, já vendi peixe. Uau! E quem vende peixe, vende qualquer coisa, doutor. Ele falou, está contratada. Fui contratada, mas mais do que isso, quando você quer muito, o céu se abre, o Deus te dá providência, você fica capacitada, porque milagres acontecem no momento que você quer muito uma coisa, sabe, E é bem Luciana? aquilo, né? Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Exatamente. E Naíle, e assim, né? Você teve um olhar muito mais amplo do que aquele que talvez ali as pessoas que estavam no seu entorno te trazia, e você não deixou se abater, mesmo chegando, né? Porque a chegada em São Paulo, ela não foi uma linha de chegada, ela foi ali um novo começo. Foi um novo começo e um novo começo assim assustador, porque era um mundo diferente, um mundo novo. Imagina, sair lá daquele lugarejo do brasileiro, de repente estava em Belém, que a minha vida era sair de casa e ir para a peixaria. De repente, esse mundo todo, São Paulo. Quando eu entrei lá no prédio para trabalhar, que era o edifício Itália, aquela suntuosidade. Prédio icônico de São Paulo, gente. Eu olhava, me perdia naquilo. Eu falei, meu Deus, eu tinha medo até de entrar, de pisar, de tropeçar. Aí, quando apareceu a primeira cliente, o meu diretor falou, Naíle, você está preparada para atender essa cliente? Aí eu lembrei do papai. Ou você dá desculpa ou solução. Ou resolve, né? Ou resolve. E na maioria das vezes a gente não está preparado para aquilo que vem, né? Eu não estava preparada. Aliás, eu não sabia absolutamente nada do produto que eu ia vender. E eu estava vendendo plano de saúde, que é muito difícil. Eu estava vendendo papel. Né? Plano de saúde, naquela época, as pessoas não tinham consciência que tem hoje. E mesmo hoje é difícil ainda. E eu cheguei na cliente. Cheguei lá, ela falou assim para mim, fale-me da 1000. E aí? Eu nem titubei. Eu falei, para a senhora não ter dúvida, eu vou pegar o contrato e vou ler. Só que eu vou ler. Só que é aquilo mesmo, Deus te capacita. Eu falei, de onde veio essa inspiração? Eu falei, vou começar a ler o que a empresa não paga. Eu comecei a ler o que a empresa não pagava. E, por fim, comecei a ler o que a empresa pagava. E a cliente falou, Naíle, a primeira vendedora que falou a verdade.
todas bem e feitas nas suas empresas, e você não, você já abriu e falou que não paga. E ela gostou tanto que ela comprou de mim, ela, os familiares, ela me indicou para os pais, para os amigos. Eu fui a campeã de vendas daquele mês. Que legal! E todo o tempo que eu trabalhei na Mil, fui a campeã de vendas. Que delícia! E quando Superou? Superei. Quando eu cheguei lá, o dono da Mil falou, Naíli, o que é que você fez? Eu falei, eu vendi, mas o que é que você falou? Eu falei, a verdade. E a verdade nos leva sempre adiante, não, Naíli? Exatamente. Nos move. Exatamente. Eu estava conversando com uns jovens, que eu fui contratar uns garotos para o meu escritório, na faixa de 17, 18 anos. Eu falava isso para eles, fale a verdade. Se você não sabe, fala, olha, eu não sei, mas eu tenho muita vontade de aprender. Foi isso que eu falei. Eu não sei, eu não tenho experiência. Eu vendia peixe, mas eu aprendo rápido, eu sou muito inteligente. Então, você tem que se vender, né? Vender essa ideia. Exatamente. E a gente está se vendendo o tempo inteiro, exatamente, né? Mesmo que você diga, não trabalho com vendas, não gosto de vendas. E, gente, se a gente voltar no tempo, existia até um preconceito, né? Sim. Que ser vendedor era algo que, assim, nossa, essa palavra era meio que se a pessoa não conseguisse nenhum outro emprego, ela seria vendedora. Naíli, segura, a gente vai para o intervalo, você corre, bebe uma água e volte para a gente ir para o último bloco, que essa entrevista é imperdível. Eu já te vejo no retorno. Estamos de volta com o seu programa Vamos Falar sobre Dinheiro, hoje com a doutora Naíli Mamed, uma convidada muito especial. Naíli, e assim, depois de tanto desafio, tanta superação, a gente pode dizer que você chegou lá. Hoje você tem escritórios de advocacia, conta aqui pra gente, onde estão localizados hoje? Eu tenho escritórios de advocacia, mas em vários estados, tem em Goiânia, tem em São Paulo, tem no interior, tem em Belém, mas nem sempre foi assim. Meu primeiro escritório, quero contar rapidinho aqui, Luciana, foi numa praça pública. Eu tinha me formado, eu não tinha como montar um escritório, não tinha dinheiro para nada, estava separado de um marido que era violento e eu tive que me virar. Ainda teve um relacionamento abusivo no meio do caminho. Tá tudo aqui nesse livro. Sim. E aí montei meu escritório. Eu estava chorando numa praça, tocou um orelhão. Quando tocou, eu vi um número do telefone do orelhão, eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu falo que a vida nos dá sinais. E ali, quando eu vi aquele telefone do orelhão, eu mandei fazer cartões de visita, era o meu escritório. E coloquei lá, doutora Naíli Mamed Advocacia Previdenciária, e lá se tornou meu escritório de advocacia. Naíli, porque quem está aqui com a gente que é mais novo, pode não se lembrar que existiam orelhões. A gente não tinha celular como tem hoje, né? Qualquer pessoa hoje tem celular. A gente tem mais celulares do que pessoas no Brasil. Não era assim, né? A gente veio de um tempo que não era acessível. Era uma dificuldade total, custava muito caro, era mais caro que um carro. Então, eu coloquei o telefone da praça e lá eu divulguei e começou a tocar o telefone na praça e eu atendia. Mamed Advocacia, Nicole, bom dia. Nicole era minha secretária, que era eu própria. Secretária virtual. Virtual, porque eu não podia atender. Mamed Advocacia, Naíli, a doutora não, né? E ficaria difícil. E eu tinha que passar confiança para os clientes. Aí o cliente falava, eu queria falar com a doutora, pois não, a doutora agora está atendendo 2 clientes, tem mais 2 ligações, mas a doutora lhe dá um atendimento personalizado. Ela vai na sua residência no final da tarde. Que eu tinha que ficar o dia inteiro atendendo telefone, no final da tarde eu atendia. Fazia os agendamentos. Fazia os agendamentos, eu fiquei na praça 2 meses e meio, cheguei a arrumar um secretário, e depois arrumei uma salinha, depois outra sala, um andar, outro andar. E aí foi crescendo o escritório.
E aí eu comecei a me dedicar a causas sociais, são os meus projetos sociais, do Rotary, das Mães da Sé, das crianças desaparecidas, Voluntária Cisne Branco, a ONG Jardim das Borboletas. Este livro, ele é 100% doado à ONG Jardim das Borboletas. Gente, que é uma ONG incrível, que faz um trabalho maravilhoso. Se você ainda não conhece, procure aí na internet. E este é um livro que eu recomendo. Eu recomendo fortemente. É um best-seller que mostra que é possível sim a gente conseguir aí partir para aquilo que é o nosso sonho, que é o nosso desejo. É uma pena, né, a gente ter pouco tempo, porque a gente tem tanta coisa legal para falar. E, Naíli, quando a gente fala de retribuição, né, que é não ficar com tudo para a gente, que é poder distribuir esses dons, quanto você percebe que isso muda a vida de quem recebe? Nossa, isso muda a vida de quem recebe e muda a vida de quem dá, né? Porque eu falo, se a gente está aqui nessa vida, qual o objetivo? Se não for para ajudar o próximo, para ajudar as pessoas. Por exemplo, esse livro, quando eu lancei esse livro, que é doado para essas crianças, porque eu tive as minhas mãos que sangravam, só que as minhas mãos sararam. E essas crianças, elas têm uma doença, que é epidermólise bolhosa, que é ferida no corpo inteiro, na mucosa. E quando eu vejo essa ajuda que eu dou, eu sinto que essas crianças, elas precisam de tanto, sabe, Luciana? Mas poucas pessoas têm esse olhar, infelizmente. Eu convido para que as pessoas façam trabalhos voluntários, ajude em campanhas beneficentes, que ajude ONGs, principalmente ONGs como essa de crianças. Ontem eu estava falando com a presidente da Mães da Sé, de uma criança que foi arrancada dos braços de uma mãe lá em Santo Amaro, em São Paulo. A bebê tinha 1 ano e 11 meses. Nossa. Sabe? Então, o trabalho dessas ONGs, e elas precisam da nossa ajuda. E a criança foi encontrada, graças a Deus. Nossa, que bênção! Com quanto tempo de vida? Ela, 1 ano e 11 meses, ela foi sequestrada na sexta, foi encontrada ontem. Nossa, deixaram ela numa estrada, mas a bebê foi encontrada, graças a Deus. Porque é muito forte esse tráfico de órgãos, pedofilia, drogas, adoção ilegal, né? Exato. E Naíli, às vezes assim a gente pensa, puxa, mas eu sou uma única pessoa, mas são várias pessoas que vão ali, né, contribuindo e formando uma corrente de elos fortes. Exatamente. Naíli, para quem quiser saber mais sobre você, deixa aqui suas redes sociais pra gente. Como a gente te acha? Ah, linda, obrigada. É naile.mamed. Vai deixar escrito aqui. Instagram, naile.mamed. E o WhatsApp, eu posso deixar? Pode. Porque eu sou especialista em direito previdenciário e tem muitas pessoas que têm dúvida nessa área. Muitas. A gente precisa bater um papo só sobre isso. Exatamente. 11 96510 2222. E quem quiser comprar o seu livro, como que a gente faz? Esse livro, no momento, ele vendeu tanto que ele esgotou. Que coisa boa! Graças a Deus. Mas tem na Amazon Digital e vai ser relançado agora pela editora e vai estar disponibilizado. Mas pode mandar, se não encontrarem, manda um WhatsApp para mim, um direct, que o Rafael se encarrega de Que legal, mandar. consegue providenciar, Exato. Né? E agora, para fechar, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para quem está com a gente, que está passando aquele momento difícil, que acha que pode não conseguir, que sente vontade de desistir. Deixa uma mensagem aqui para a gente. Olha, eu falo por mim própria, pela minha experiência. Eu tive muita vontade de desistir, muita vontade, mas eu pensava, essa opção eu não tenho. Eu tenho que ter gana, eu tenho que ter garra, eu tenho que ter vontade. Eu não posso parar, eu não posso olhar para trás, eu só posso daqui para frente. Se você está desempregado, se você está num relacionamento abusivo, como eu vivi, um relacionamento abusivo que eu não tinha para onde ir, que eu larguei tudo e fui com os meus filhos, com a coragem, eu tinha coragem e a vontade. Então, se você tiver vontade, coragem, o céu se abre para você.
E Deus Luciana, vem ali em nosso exato, socorro, né? Ele não vai exatamente. deixar a gente sozinho. Naíli, muito obrigada pela sua presença, uma grande honra ter você aqui. E já fica o convite para a próxima conversa aqui com a gente. Tá. Eu que me sinto honrada, Luciana. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você e com a sua audiência. Muito obrigada, obrigada a você que ficou aqui com a gente. E a gente te espera na próxima semana. Um grande beijo. Um beijo, querida. Linda.